Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Bem-vindo ao programa número 47, conversando sobre dependências e outros temas. Você sabia que duas comorbidades que estão sempre presentes durante o tratamento da dependência química são a depressão e os transtornos de ansiedade? Pois bem, no programa de hoje nós iremos abordar justamente o tratamento da depressão juntamente com o tratamento da dependência química. Então fique conosco até o final do programa para você conhecer um pouquinho mais sobre esse tema. Peço para que você nos ajude na divulgação do programa. Portanto, se possível, encaminhe o vídeo para seus amigos e para seus familiares, tá bom? Isso nos ajuda muito na divulgação. Também deixe seu like, porque isso ajuda o YouTube a determinar a relevância do programa. Peço também que, se caso você não tenha assinado o programa, assine. E também que acione o sininho para ser lembrado de todas as vezes que um novo programa entra no ar. Assim você não perde nenhum episódio. Obrigado por sua ajuda. Então, vamos ao programa de hoje. Oi, Neide, tudo bem com você? Como é que você está? Oi, Paulo, eu estou bem, graças a Deus. E você? Estou bem também. Tiramos uma semaninha de férias, né? Na semana passada nós não gravamos o programa, mas estamos de volta aqui com todo o gás, né? Retomando as atividades, né? Uhum. Ô, Neide, hoje é o nosso programa número 47. Nós estamos quase nos 50 já, quem diria, né? E o nosso tema de hoje é o seguinte, tratando a depressão na dependência química. Para a TCC, para a terapia cognitiva comportamental, o Beck usava, né, a tríade cognitiva como modelo para definir a depressão, né, para justificar o surgimento da depressão. O que é a tríade cognitiva? Né? A pessoa que deprime, ela pode ter uma imagem distorcida em relação a si mesma, né? Ela tem uma imagem distorcida em relação ao mundo, em relação ao mundo, às pessoas, né? E também, principalmente, em relação ao futuro, né? Uma desesperança em relação ao que ela vai vivenciar no futuro. Então, uma pessoa que tem uma desesperança em relação ao futuro, ela pode deprimir. Uma pessoa que tem uma expectativa ruim em relação a si mesma, também pode gerar uma depressão, né? Existem situações que também podem gerar depressão, né? A gente conversava um pouco antes sobre isso, que é, por exemplo, o uso excessivo de álcool, né? Como você havia comentado, né, na literatura, existe uma dúvida, né, se a pessoa que usa álcool durante muito tempo, ela desenvolve uma depressão, quer dizer, ela pode desenvolver depressão, ou se ela pode desenvolver o uso de álcool excessivo por conta da depressão, né? Existe uma confusão aí. Mas, basicamente, a depressão, para a gente que trabalha com TCC, é isso, né? A gente considera sempre a tríade cognitiva. Mas eu queria saber de você, Neide, quais são os caminhos que você toma, né, quando você tem essa percepção de que o paciente ele tem essa comorbidade, né, em relação ao uso de substância química. Como que você trata? Paulo, bom, primeiro eu queria te agradecer por essa explicação, falando da tríade cognitiva, né? Porque acho bom a gente sempre reforçar isso. E também essa introdução falando, por exemplo, da existência de comorbidades com com o transtorno por uso de substâncias, e uma dessas comorbidades é a depressão. Muitas vezes a gente tem dificuldade de saber, entre, por exemplo, o transtorno por uso de álcool e depressão, qual é o transtorno primário? O que estava lá? Acho importante a gente tentar identificar isso, né? Porque isso ajuda, inclusive, o paciente a entender melhor aquilo que ele tem. E também, na formulação de caso, nos ajuda a delinear o tratamento. Acho que uma pergunta que as pessoas sempre fazem é: o que eu faço primeiro?
Eu trato da depressão ou eu trato do transtorno por uso de álcool? Veja, se eu não tratar o transtorno por uso de álcool, meu paciente continuar bebendo, eu não vou conseguir tratar a depressão. Né? E assim, eu já tive casos, por exemplo, onde o paciente chega no consultório com um quadro claro de depressão e alega que o problema dele é depressão, ele não quer nem tocar na questão do transtorno por uso de álcool, né? Porque para o paciente é mais fácil acreditar que o problema dele é um problema de depressão do que é um problema de alcoolismo, né? Até por conta do estigma ainda que o transtorno por uso de substâncias carrega. No entanto, não tem como você tratar um paciente que está deprimido e que bebe 10 latinhas de cerveja por dia. Por quê? Porque a depressão dele pode estar sendo agravada por conta do uso de álcool. Então, na verdade, a pergunta é, o que eu trato primeiro? Na verdade, eu vou tratando as duas coisas junto. Quando eu vou falando do modelo cognitivo de substância para o paciente, nas sessões de psicoeducação, eu já falo da tríade cognitiva. É importante que eu vá orientando o meu paciente para perceber a relação que existe entre o estado depressivo que ele vivencia e que o incomoda e talvez a estratégia compensatória que ele usou, que é o uso de álcool para poder se aliviar da dor, da tristeza, da solidão, enfim, de alguma coisa que esteja relacionada à depressão dele. Né? Do mesmo jeito que é importante na psicoeducação, eu informar o meu paciente que enquanto ele continuar bebendo, o cérebro dele vai continuar deprimido. E ele não tem como, por exemplo, aumentar as atividades prazerosas, porque nós vamos sugerir uma série de alternativas para esse paciente lidar com a depressão, mas que se ele estiver bebendo, ele não vai conseguir implementar. Então, assim, na verdade, a gente vai tratando os dois transtornos ao mesmo tempo. É importante que esse paciente esteja medicado e esteja medicado para os dois transtornos, né? E à medida em que ele começa a beber menos, por exemplo, se nós estamos falando de transtorno por uso de álcool, é importante já ir sinalizando o que vai acontecendo na depressão, né? Porque a gente já observa que quando o paciente começa a parar de beber, né, ele tende a melhorar de outras coisas, né? Às vezes, quando a gente usa aquela analogia do iceberg, né, e muitas vezes o que você está vendo na ponta aqui do iceberg, né, é o transtorno por uso de álcool. A depressão está aqui embaixo. Né? Então, eu acho que fazer até essa analogia, mostrar para ele que existem coisas que a gente está vendo, que nessas a gente pode mexer, e que se a gente mexer nessas, é possível que mexa no que está mais embaixo, né? O paciente também vai conseguindo entender isso melhor e talvez aumente até a motivação para parar de usar álcool. Né? Então, volto a dizer para você, o tratamento da depressão dentro da dependência química, ele segue todo o protocolo que o Aaron Beck criou a partir da conceituação da tríade cognitiva. Tá? O que nós vamos... E assim, existem protocolos também de sessões centrais, de temas centrais, para tratar a dependência química. O que nós vamos fazendo é, ao mesmo tempo, abordando os dois transtornos e mostrando a relação que existe entre um e outro, e quando um piora, o outro piora. Do mesmo jeito que quando eu começo a manejar um, automaticamente eu vejo ganhos no outro lado. Mas o importante é, você não trata uma coisa sem tratar outra. Né? Exatamente. Você não trata a dependência química, a depressão ela vai se manter. Se você trata só a dependência química, a depressão vai fazer com que a dependência química se reinstale novamente. Né?
É muito importante que a gente trace duas coisas sempre em conjunto. Isso mesmo. Tá bom, Neide. Então tá bom. Na semana que vem, então, a gente podia combinar de conversar sobre ansiedade, então, né? Falar um pouco da ansiedade, né? Tá bom assim? Vamos. Pode ser assim? Pode, claro. Então tá bom, Neide. Obrigado, então, pela conversa de hoje, viu? Bom descanso para você. Até semana que vem. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.